Hoje nós vamos conversar com José Fernando Chubassi. Ele é professor do Instituto de Física da USP. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Muito obrigado por vocês terem me convidado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Professor, o senhor fez um gráfico bastante importante em que o senhor mostra que a curva de infecção pelo coronavírus, a Covid-19, em São Paulo, ela tem uma velocidade de crescimento, ela está mais achatada que a curva do Brasil, sem considerar os números do estado de São Paulo. Como é que o senhor fez essa curva e o que significa essa curva que o senhor mostrou? Bom, Gamberini, eu sou um professor de física aqui do Instituto de Física da USP e eu gosto de dar aula e tenho dado aula para os meus alunos de primeiro ano, que é Física Experimental 1, Física Experimental 2. E a primeira coisa que a gente ensina para ele é que física é uma ciência que ensina a gente a conversar com a natureza. A gente faz a pergunta para a natureza nos responde e a gente tem que entender o que ela está falando. A gente sempre tenta achar modelos de fenômenos físicos, fenômenos sociais, que respondem a algum comportamento físico, como um crescimento linear ou um crescimento exponencial. Eu estava computando os dados para entender o que estava acontecendo com o coronavírus, e a partir do dia 15 de março, mais ou menos, o 18º dia da incidência do coronavírus no Brasil, começou a ter uma discussão sobre os programas de isolamento social. Então, eu achei interessante prestar atenção naquilo. No começo, eu tinha poucos dados, mas dava para perceber que alguma coisa estava acontecendo. Mas depois do 20º dia, 22º dia, começou claramente a formar uma tendência onde a taxa de incidência de São Paulo crescia a uma velocidade menor do que a taxa de incidência no resto do Brasil. E aí eu comecei a acompanhar isso, a ver como é que estava acontecendo. Quando chegou lá pelo 25º dia, eu achei que já estava suficientemente interessante para me abrir a discussão. Aí eu fiz um post, eu divulguei para os amigos, tá? E aí realmente despertou muito interesse e muita atenção, porque nós realmente estamos concluindo que é vantagem, é fundamental fazer a campanha de isolamento social. No seu gráfico, a curva de São Paulo ela é mais achatada que a curva do restante do Brasil, né? A subida no resto do Brasil é maior. O meu gráfico, eu tenho 3 curvas. No gráfico, eu tenho o gráfico linear e o gráfico logaritmo. Mas, para a maior parte das pessoas, o gráfico linear é mais fácil entender. A curva azul, ela é do Brasil inteiro. A curva laranja é a curva do estado de São Paulo. A curva cinza é o Brasil menos São Paulo. Dá para ver claramente que, a curva de São Paulo, antes do 22º dia, ela era maior do que a própria curva do resto do Brasil. São Paulo tinha muito mais casos que o Brasil inteiro. Nós chegamos a ter 90% dos casos e hoje nós estamos tendo de 20% a 30% dos casos. Tá? E conforme isso foi subindo, o resto do Brasil passou São Paulo e acelerou lá para cima. E o São Paulo vai equilibrando, hora cresce um pouquinho, diminui mais um pouquinho, vai oscilando, mas nós estamos fazendo uma curva em baixa. Quer dizer, a curva nossa não está achatada de vez, mas a tendência é achatar e com as campanhas de isolamento social claramente está colocando isso. Aí eu fui tentar discutir com as pessoas o importante do achatamento dessa curva, galera, e por isso que é importante a gente divulgar isso, é a questão dos hospitais. Não tem hospital, não tem leito hospitalar para todo mundo. Se nossa curva dispara loucamente, né, como se poderia dizer, os leitos não disparam. Os leitos estão lá paradinho, vai fazer tantos leitos a mais, mas dá um saltinho no número de leitos. E os casos estão crescendo muito. Com o achatamento da curva, a gente pode fazer uma coisa que é próxima da outra. O senhor, como cientista, certamente o senhor testou essa hipótese que o senhor está construindo, está testando essa hipótese provavelmente no dia a dia. O senhor acha que dá para atribuir ao isolamento essa curva? Única, exclusivamente ao isolamento, ou sempre que a gente fala com a natureza, precisa ver a resposta da natureza, como o senhor disse, ou pode ser que a natureza esteja dizendo uma outra coisa, exista um outro fator? Olha, eu só estou trabalhando com os dados referente à integração dos dados. Novos casos que estão surgindo e estão sendo adicionados aos anteriores, tá? Eu estou trabalhando com os dados do Ministério da Saúde.
que está seguindo uma regra que foi definida pela Organização Mundial de Saúde. Então, são os dados que eu tenho. É claro, nós podemos discutir que esses casos representam somente uma parte dos casos. Tem muita gente que estava em casa, mostrou o sintoma, mas ficou em casa, ou que não entrou por algum motivo na estatística. Mas, se todos os estados e os países estão seguindo essa regra, se está tendo algum erro de amostragem, esse erro é geral para todo mundo. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma medida na física, eu vou usar uma régua para medir 10 centímetros. Tudo bem, quando eu começar do 0 ao 10 centímetros. Mas se eu usar uma régua que começa no 3 centímetros, minha medida vai ficar diferente. Mas para todas as medidas, eu vou usar a régua errada. Então, se eu estiver usando, se o Ministério da Saúde estiver publicando valores subavaliados, eles estão publicando para todo mundo. Então, mesmo assim, eu acredito que a principal influência na curva é o isolamento social. É a única diferença que tem entre o estado de São Paulo e os outros estados que não estão levando tanto a sério o isolamento social. Mais um detalhe interessante, que a partir do mais ou menos do 25º dia, o Rio de Janeiro e Minas Gerais da Bahia também começou a pressionar pelo isolamento social. Então, aí a própria curva do Brasil começa a baixar junto. Mas de São Paulo abaixa mais, mas começou a ter influência também nos outros estados. A gente consegue ver que os outros estados também começaram a fazer isolamento social. Hoje não é só São Paulo que está fazendo, pelo contrário, quase todos os governadores estão correndo atrás. Agora, o senhor chegou a pensar em fazer uma curva de outros estados ou vai contemplar só São Paulo? Então, como eu falei, o meu objetivo era preparar aula para os meus alunos. Eu não sou especialista em epidemiologia, claro. Eu tenho condições de fazer análise dos dados e muita gente pergunta por que você não faz o tanto de mortes? Por que você não compara com a Itália? Eu tenho condições até de fazer isso, mas isso toma muito tempo. Tá? Mas, de vez em quando, eu faço umas simulações para ver como é que vai ficar. Para descansar um pouquinho, né? Claro! O que o senhor está dando é um exemplo de que o único jeito de se lidar com o desconhecido, que é esse vírus, é a ciência. Não há outro caminho. É isso que o senhor está provando. Sim, essa é uma questão colocada na ordem do dia. Nós estamos com um problema nacional onde você tem ataque à ciência como um todo, corte de verba para pesquisa, corte de bolsas, tá? E nós temos, na verdade, nós precisamos muito mais pessoas trabalhando em pesquisa e em ciência. Então, quando surge uma emergência dessa, você vê o tanto de gente da USP, das outras universidades, trabalhando para achar vacina, para achar soluções. Hoje, está faltando o respirador. Está cheio de cientistas começando a desenvolver novos respiradores mais baratos que possam ser produzidos rapidamente. Se você não der formação para as pessoas ter condições de fazer isso, quando precisa, não vai ter quem faça isso. Então, o nosso espírito, nós da universidade, a gente quer justamente ajudar a sociedade a superar esses problemas. A gente vive tempos em que a ciência tem sido colocada em xeque. Tempos, eu diria, quase que anti-iluministas. Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha as coisas mais absurdas possíveis. Mas com a chegada do coronavírus, parece que a ciência ganhou fôlego. A população abandonou o pensamento mágico, o pensamento religioso e passou a acreditar, a aceitar a verdade científica. Isso é correto, na sua opinião? Sim, você pode. O próprio Trump, que vive desmerecendo a ciência, a primeira coisa que ele fez pediu aos cientistas americanos para arranjar uma solução. Tá? E isso está acontecendo em todo lugar. Quer dizer, gente, agora chama os homens, né? Chama o pessoal das universidades, os cientistas, tá? Porque é quem tem conhecimento acumulado para isso. Tá? Nós temos gente na universidade que aprende a falar sânscrito. Você vai falar, para que alguém tem que gastar dinheiro para formar alguém em sânscrito? Sim, nós temos que ter gente para entender as coisas. Tá? Se está alguma coisa escrita em sânscrito, se não tem ninguém que sabe ler aquilo, como é que a gente vai entender? Então, em tudo, a ciência, nós estamos trabalhando. Em física, eu sou de um departamento de física nuclear. Nós estudamos desde as reações nucleares, está acontecendo no choque entre partículas, até eu estudo efeito de radiações em materiais. Eu desenvolvo sensores de radiação para as pessoas que trabalham com radiação saber quanto que está recebendo de dose, para ver se está correndo risco ou não. Eu, por exemplo, quando aconteceu o acidente
lá em Fukushima, eu faço parte de uma equipe que todo ano a gente visita Fukushima para ver a evolução da situação. O Japão também chamou cientistas para ajudar a resolver o problema de Fukushima. Muito bom, professor. Agradeço muito a sua entrevista. Parabéns pelo seu gráfico, parabéns pelo seu trabalho científico e espero contar com o senhor outras vezes aqui no Planeta Azul. E sempre que o senhor precisar de divulgação científica, de divulgação de ideias racionais, de concepções racionais da natureza, na conversa com a natureza, conte com o Planeta Azul. Foi um prazer conversar com você e com o teu pessoal. A gente está à disposição, a universidade tem vontade de conversar com a sociedade, só vocês podem fazer essa ponte para a gente e pode contar comigo, estou à disposição. Se quiser visitar nossos laboratórios para ver coisas malucas que a gente faz, sejam bem-vindos também. Tá bem, muito obrigado, professor. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. Nós conversamos hoje aqui no Planeta Azul com o professor José Fernando Chubassi, do Instituto de Física da USP.